Bom, pessoal, o negócio é o seguinte: essa aula foi pensada em fazer uma conversa com os quatro fundadores da agência Ponto de Vista no Rio Grande do Sul, que foi uma agência muito importante no final dos anos 70, né? Eles fizeram parte do Cojornal, aquela cooperativa de jornalistas que também foi super importante no Rio Grande do Sul. Eles criaram essa agência e fizeram um livro que até hoje é um marco dentro da iconografia, da fotografia brasileira, um livro muito importante que se chamou Santa Soja. Os fotógrafos desse grupo eram a Jaqueline Joner, a Eneida Serrano, o Luiz Abreu e o Genaro Joner. Então, nós vamos conversar com os quatro, contar um pouco a história do que foi esse grupo e das obras que eles produziram. Eu vou começar compartilhando uma tela e a gente, sem mais delongas, já entra direto na conversa para ganhar tempo e ser mais objetivo. Então, vou só compartilhar a tela aqui. Só um minuto, que às vezes eu também tenho que até acertar essa tela aqui, também é complicado. Um segundo. Espera aí, gente. Tá me complicando aqui. Às vezes eu danço nesses controles, essa coisa moderna demais, ok? Então, vocês me desculpem, eu vou abrir a tela. Apareceu ou não? Sim, sim. Dá para ver a foto? A foto é a tua foto, Jaqueline? Vivo e a cores. Eu tenho em cima dela aqui uma pergunta. Sim. Não entendi mesmo. Se eu quero sair da reunião, permanecer. Eu vou usar o entendi aqui, mas não. Sim, é para. Porque ele começou a gravar aquela pergunta, tu diz entendi, sabe? Agora eu tirei. Tá, então essa primeira foto a gente vê que é você, Jaqueline. Você vai fazer uma capa, né? Você é editora de fotografia do Cojornal, aí você sai do Cojornal e você vai, junto com o grupo, você é uma das fundadoras, mas o teu grupo da Ponto de Vista, não é? E vocês levam junto algumas publicações lá para o grupo. Então, isso aqui você vai fazer uma capa para uma dessas revistas. Isso aqui já é uma produção dentro da agência Ponto de Vista, é isso? Isso. Essa capa, quando essa revista saiu, bom, eu já não confio mais muito na minha memória, mas, enfim, eu acho que sim, acho que a gente estava no Ponto de Vista ainda. Dezembro de então, 78. Mas aí só voltar um pouco, peraí, Luiz Abreu, só voltar para a Jaqueline. Jaqueline, dá para ver, quando você reúne esse grupo no campo e você cria essa cena, é essa capa aqui que está ao lado esquerdo, essa capa é tua. Essa aqui A da esquerda. essa aí. Então é isso. Aqui você está fazendo essa capa, isso já é uma produção da agência Ponto de Vista, não é? Isso. Então, já não era mais com o jornal, né, Abreu? Então, mas aí, Não é mais como é que foi isso? Porque você sai do Cojornal, você é editora de fotografia no Cojornal, e você chama um grupo, você chama o Luiz Abreu, você chama a Eneida, você chama o Genaro. De onde veio isso? Como é que surgiu isso na tua cabeça? Por que você reuniu esse grupo? Bom, esse grupo se reuniu inicialmente por algumas afinidades, assim, políticas, a afinidade pela própria ou na própria fotografia. Então, me convidaram para o jornal, foi o Cadão, que foi para São Paulo, para uma revista,
e me indicou. Na verdade, foi um grande susto, porque eu até então fazia, além de uma pequena de um pequeno tempo trabalhando como freelancer num jornal, que eu nem conto, eu não tinha muita experiência. Aliás, eu tinha muito pouca experiência. E foi um susto, né? Editora, uau, que medo, eram várias publicações. Eu fui aprender, né? Na Cojornal, a Cojornal foi a minha escola, porque eu vinha do jornalismo, da PUC, mas de fotografia lá eu não aprendi nada. Naquela época não se aprendia nada. Uma pena, uma diferença brutal daquela época para hoje, né? Hoje a gente tem alunos brilhantes que conseguem se formar, né? Tá. Bom, então, a ideia era dessa capa, como toda a fotografia que foi feita no chamado Santa Soja, que foi o livro, mas que foi um ambiente de trabalho também. Essa capa ela é uma produção, né? Claramente uma produção, né? Não tem. Então, porque o nosso trabalho na revista ele tinha essa característica de ser produzido, que ele se dava em cima de dois momentos. Ele se dava em cima, como eu acho que é interessante que seja, o momento em que os repórteres entrevistavam pessoas e faziam matérias sobre o assunto que eu estava fotografando, ou os meninos, e depois eu fotografava. Eu gostava muito de escutar as entrevistas, de ouvir as entrevistas. Muita coisa aparecia ali para mim e ia aparecer na minha fotografia depois. Então, já vou passar para a capa. Continua falando, já estou mostrando a tua capa na revista, tá? tá bom. Continua. Desculpe te interromper, mas é isso. Não, nada, não, imagina. Só falar mais que, assim, nós trabalhávamos, era um repórter e um fotógrafo, né? Trabalhávamos em duplas, juntos, e equipamento foi o meu eterno equipamento, uma Pentax 35mm, uma lente 28, uma lente 135, uma lente normal. Com isso, eu fiz praticamente toda a minha carreira. Mais tarde, quando eu abri um estúdio, eu então me equipei de 6.7 e tal. E aí montei o estúdio com tudo que necessitava. Foi também um trabalho muito legal, muito diferente, mas, na verdade, essa coisa da produção, de interferir na realidade, isso é meu, eu faço sempre. Eu sei que há discussões a esse respeito, eu acho que cada vez mais a menos, né? Cada vez mais que não se discute se fotografia é arte ou não, também não se discute menos se interferir ou não interferir, vale ou não vale, mas acho que isso daí eu respeito a forma de trabalho de todas as pessoas. Eu gosto do trabalho ou não gosto, mas respeito sempre. Então, o que mais? Não, aqui do lado agora eu vou passar para o Luiz, porque essa capa à direita é do Luiz Abreu, né? Então, Isso. O Luiz Abreu ele vem daquela tradição quase que bressoniana, né? Mais fotografar coisa, documentar jornalismo e não mexer muito, né? Então, Não. Luiz Abreu, fala um pouco dessa capa. E eu lembro que na matéria, a gente tinha uma página dupla que a gente teve que cortar por causa de tempo, que algumas fotos nessa matéria, depois da seca, desolação no campo, algumas vão aparecer no livro Santa Soja, não é isso, Luiz Abreu? Perfeito. Sim.
Essa capa aqui, ainda eu estava no Cojornal, acho que foi logo... Foi a última capa, o último trabalho que eu fiz na Cojornal, né? Então, E as só fotos... Luiz Abreu, só para citar, quem quer anotar datas, essa capa é de junho de 78. Então, Exatamente, é que foi mais ou menos o período de virada ali, que a gente saiu do Cojornal e veio para criar a Ponte Vista, né? tá, Então, essa foi a última pauta grande para a revista que eu fiz ainda no Cojornal, né? Que certo. resultou forte, muito pesada, até porque foi uma seca terrível que deu aqui no Sul, que arrasou com as pequenas culturas dos micro-áreas de soja do Rio Grande do Sul, né? Foi uma Tá, verdadeira tragédia, né? Então foi uma sei. matéria muito triste, muito pesada, né? Mas que gerou assim uma documentação humana, né? Muito forte, que teve uma presença bastante forte no livro depois, né? Tá. E, Mas e aí, Luiz Abreu, você já vinha de uma experiência grande nos jornais aí de Porto sim, Alegre, né? eu comecei no jornalismo na Folha da Manhã com Assis Hoffmann. Sim, Na época eu fazia um curso de química, né? E chegou um ponto que eu notei que o que eu queria na vida era outra coisa, né? Que não era essa coisa técnica científica aí, né? sim. Então aí comecei a me dirigir para a fotografia, né? E em um momento larguei a química e disse, eu quero viver da fotografia, eu quero falar através da fotografia, né? E aí comecei a fazer minhas primeiras fotos, né? Eu já nesse período também eu trabalhava no manicômio, no manicômio judiciário aqui em Porto Alegre, né? Que eu até brinco que eu estava internado lá e que minha mania era fazer fotos, né? Inclusive, uma das Sei. primeiras fotos foram feitas dentro do manicômio, né? Que gerou Ah, até um material bem interessante e bastante forte. Eu não dei continuidade porque acabei rompendo com eles lá, depois de denunciar uma morte de um paciente lá pelos maus tratos de um determinado médico tá, lá, né? tá. E aí, já com esses materiais na mão, né, eu fui procurar trabalho na Folha da Manhã. Era isso que eu queria, né? E antes Certo. disso, também fui para Belas Artes, que tinham cadeiras que de fotografia. Digo, oh, então, pelo menos tem que fotografia. Fiquei um tempo na Belas Artes, mas aquela história de ir para os parques, desenhar passarinho, digo, não é isso que eu quero, né? Eu quero uma coisa mais perto da realidade, né? Então, aí passei para o jornalismo, né? Comecei jornalismo e, como já em seguida fui contratado na Folha da Manhã, acabei abandonando o jornalismo também, né? E fiz carreira uns 2 anos trabalhando na Folha da Manhã, que foi um belíssimo jornal, né? Foi um jornal assim muito forte jornalisticamente aqui e que marcou bastante a imprensa no Rio Grande do Sul. Tá, Inclusive quando fechou a Folha da Manhã por um desentendimento político, né? Esse pessoal foi criar com o jornal, né? tá. Então, daí você foi junto para o Cojornal. Agora, Não, eu vem não fui cá. ainda nesse momento, não fui. Nesse momento não fui. Eu fiquei um tempo. Depois fui quando a Jaqueline me convidou. Tá. E eu já, E sim, já aqui, almejava esse desejo de trabalhar no jornal. Era o meu próximo passo, assim, vamos dizer, em termos de entendi. desejo, né, de trabalho, Tá, né? tá. E aí, Jaqueline, de repente você já está na ponto de vista e vocês fazem esse livro. Não sei que, por exemplo, a capa é tua e a contracapa também é tua, né? E de onde surgiu essa ideia de repente fazer um livro sobre a questão da soja, Santa Soja? Como é que surgiu essa ideia, Jaqueline? Foi. Bom, essa ideia surgiu da constatação, num determinado momento. Esse livro é de 79, então deve ter sido alguma coisa de 78. 71. A gente se deu conta de que a gente tinha um material precioso, Sim, sabe, tá. guardado de Tá. arquivo. Uhum. E como esse material falava do que estava ainda acontecendo e que foi até 90, foi até não sei quando, foi até hoje, né? Ainda hoje essas coisas ou várias acontecem. Uhum. Então, quando a gente se deu conta disso, a gente pensou
em fazer... A gente pensou como é que a gente vai guardar esse material. Uma parte de Genaro, uma parte da Jaque, outra parte... Né? Como que vai ficar isso? Como que as pessoas vão poder ver um dia essas imagens? Né? A gente se deu conta da importância. Na verdade, é como uma fotografia. A gente vê uma determinada ação e vê ali a fotografia. E eu via o livro. Né? E aí, então, a gente conversou. Nós já trabalhávamos no mesmo lugar, numa casa, o Abreu Eneide Genaro, o André Pereira, que fez os textos desse livro, e o Socorro, o Beto Andreata. O Beto Andreata, amigo nosso, já se foi. Então, grande Beto. A gente começou a juntar como é que essas coisas se davam. Assim, não era via computador, não era via digital, nada. A gente copiava no papel 3, no 4, no 5, não sei, seja lá o que for, numa caixa 18 por 24, 100 folhas ali, e assim a gente trabalhava no laboratório. Enfim, essas fotos nós fomos juntando, então todas elas foram copiadas do mesmo tamanho, sendo que todos nós sabíamos o que estávamos fazendo. A gente estava... Só que como levar isso, né, para alguém? Essas fotos nós colávamos num papel um poroso, um pouco mais de uma gramatura maior, sabe? Então eram lâminas, né? E nós fomos editando essas lâminas também, tá? Bom, tem a parte da edição, mas tem a parte da coisa do como quem vai pagar, né? Quem vai vender. Por um acidente gratificante de percurso, minha mãe era secretária na presidência da Assembleia Legislativa e no tempo de vago dela que ela tinha, ela batia nossos textos, né? Porque tudo era datilografia. Então minha mãe fazia aquilo ali e eu andava com uma bolsa dessas de feira, assim, bem bonitinha, com tudo ali dentro. Né? Quando tinha tudo realmente, já eu quis parar com aquilo, que me doía a mão de carregar, né? Aquele folharedo e aquele monte de foto. Mas, enfim, uma pessoa da presidência, da comunicação, curiosa comigo, às vezes, entrando lá, falando com a minha mãe, saindo de lá e mexendo em folhas e tal. Ele quis saber o que era e levou imediatamente a ideia para o presidente da Assembleia, dizendo, olha, tem uma menina aqui fazendo isso aqui, e que eu acho que seria muito interessante para a gente, para a Assembleia, numa data especial que teve, que eu francamente não me lembro qual foi. Então, eles pagaram exatamente o preço da feitura do livro. Nós não nos remuneramos, né? A gente dividiu esse livro em partes iguais e cada um saiu fazendo. O Abreu mandou livro para Cuba, para não sei onde, enfim, né? Paralelamente a isso, a gente fez uma exposição de abertura numa cidade do interior. Para 30 pessoas. Jaqueline, me diz uma coisa. Vocês trabalharam só com material já produzido ou vocês saíram para fazer coisas novas? Não, na época do livro, nós trabalhamos com o que tem aqui já estava produzido. Né? Na verdade, tem uma única viagem, que foi uma viagem que o Genaro fez junto comigo, que nós fomos à Ronda Alta
que foi o primeiro assentamento aqui no estado. E nós não tínhamos isso. E a gente achava que isso era muito importante. Então, eu resolvi ir, o Genaro resolveu ir também, porque tinha muito poucas imagens, então até... Sim. Tá. A gente foi num Fusca, Abreu, não sei se era o teu. O meu Fuca, o velho Fuca da guerra. Viu? Então 1500. era um Fusca azul clarinho do Abreu que a gente foi. Tá. O Abreu que Então, emprestou o Fusquinha, tá bom. emprestou o Fusquinha e E provavelmente... cedi meu lugar para o Genário. Tá. Não, o Genário que precisa ir e tal. Mas E lá Genário fomos nós. mereceu. Foi uma viagem muito punk, porque choveu torrencialmente o tempo todo, e a gente precisou entrar em estradas de terra e coisas assim. E eu tinha uma filha de 6 meses, assim, então era meio complicado para mim ficar uma semana toda fora de casa, né? Tá. Mas eu não sei se eu entro em detalhes agora. Não, agora não. Você entra em detalhes depois. Tá bom. Agora a gente chama a Eneida, que sumiu aí. Eneida, cadê Não, você? estou aqui. Eneida, onde está tudo? Então, Eneida, por exemplo, essa foto está no livro Santa Soja, mas ela é uma dessas fotos que foi feitas bem antes. Você fez ainda dentro da Cojornal, é isso? Mas não foi bem antes, porque tudo aí era um começo, mas foi um pouco antes, sim. Uma das primeiras fotos que eu tenho. E é uma foto que foi feita para uma outra matéria, que, na verdade, eu não me lembro o que foi, mas quando a gente editou, a gente achou que ela encaixava, que ela tinha tudo a ver. Essa assim foto como é quando eu fiz maravilhosa. Oi? Eneida, essa foto é maravilhosa. Você acha que ela foi feita para aquela revista lá de cooperativas ou não? Não tem nada Olha aqui. aqui, ó, o André está dizendo que essa foto foi... Vê aí no chat o que ele falou. Foi publicada, viu? Vamos ver. Que essa foto foi fogo de chão em São Cepé. Ai, que coisa boa. Obrigada, André. Então, mas eu queria dizer... Valeu, André. Eu queria dizer que é uma foto muito abrangente, porque é a imagem uma das mais tradicionais assim do gaúcho, que é o fogo de chão, e ele ali cevando o mate. E no primeiro momento, claro, o que me chamou a atenção foi a luz, mas eu não podia deixar de fazer essa foto. A única diferença assim é que o mate, o chimarrão, para nós, ele em geral, é uma atividade social, não é? De abertura do dia ou de encerramento do trabalho. E ele estava ali nessa situação assim mais introspectiva, mais pensativa, que tinha muito a ver, eu acho, muito menos a alegria do encontro dos amigos e muito a ver com a proposta do livro. E eu acho que foi aí que ela encaixou bem. Tá, encaixou bem. Ela é interessante porque ela não é aquela imagem do gaúcho preparada para catálogos turísticos, né? Ela é uma coisa... Com ela certeza. É um retrato documental, assim, natural. Inclusive um gaúcho negro, viu? Como? Gaúcho negro, não é o protótipo do centauro aqui dos Pampas, né? Não, legal, legal. E mesmo. essa aqui também, agora eu vou falar, a gente pode falar que está num grupo. Você lembra, Jaqueline, a gente conversou, que você achou que essa foto estava mal copiada. Eu aumentei um pouco o contraste dela, eu troquei ela. Eu acho que ela segurou, tá? Olha, eu acho que a foto é de linda, todos nós agora. Está bonita, Juca. Está perfeita, está ótima. Eu acho que ela está muito bem. E essa foto, ela também teve um desdobramento que também me deixou muito feliz. Ela foi para um livro do Pietro Maria Bardi, sobre a história da comunicação, da comunicação informática, algo assim. E eu senti... Foi uma das primeiras fotos que eu fiz também. Isso aí é muito no início de tudo. E foi assim, eu percebi assim que aquilo ali era uma metalinguagem que eu estava fazendo. Eu estava fotografando
eu estava vendo o que eu estava fotografando o que eu estava vendo, a hereditariedade e a fotografia, e eu estava fazendo de novo a história. Eu fiquei muito, muito feliz em realizar isso aí. Eu senti que era uma foto muito expressiva, que dizia né? muita coisa. Legal. Agora, vamos na próxima. Essa foto você também gosta muito, né, Eneida? Você publica nas suas redes sociais, né? Não assim, não, eu publiquei 1 ou 2 vezes, talvez. Mas você Ela vê como... agora, olhando, ela faz parte de uma dupla de fotos de interiores no livro Ponto de Vista, no livro da Santa Soja, não é? Mas tá. agora, depois de ter feito uma documentação grande de interiores de casas, anos depois ou décadas depois, eu olho para ela e acho que aí estava um início de uma maneira de olhar, de procurar identificar a pessoa através do ambiente dela. Que foi essa a proposta da exposição que eu fiz, que eu chamei de interiores, né? E eu gosto mesmo dela, de novo, a simplicidade da cama e a contraluz me... Não só ela é muito legal, que ela mostra a simplicidade, não é uma coisa de riqueza, né? Você vê que a coisa da janela está meio, sabe, meio improvisado, meio quase que manual. Você vê que a cama não é uma câmera cara, nem as roupas de cama, o travesseiro, é tudo muito simples, né? E, ao mesmo tempo, é uma foto que não explica tudo também. É uma foto que te deixa um espaço para a imaginação, né? Exatamente, eu acho legal. Vamos em frente agora. Depois a gente volta. Agora, vamos falar com o Genaro. Cadê o Genaro? Genaro. Cadê ele? Genaro. Ele sumiu? Mas será que caiu a conexão dele? Genaro, você está ouvindo a gente, Genaro? Não. Pessoal, vamos em frente. Eu queria perguntar para ele se isso aqui é uma parte que ele fez depois daquela exposição que vocês fizeram do Santa Soja, ou se está no livro do Santa Soja. Mas tudo bem. A gente depois... Eu posso responder essa pergunta por ele. Então, responde, essa Jaqueline. foto, ela faz parte do trabalho que a gente fez, ele e eu, em Ronda Alta. Vem cá, Jaqueline, é nessa viagem com o Fusquinha do Luiz Abreu? Essa com a Fusqueta do Luiz Abreu. Isso aí. Então, chegamos lá, tinha acabado de morrer um agricultor velhinho. E houve um velório. Tem uma foto que eu mandei também para você, que é o morto mesmo, né? A situação, a condição extremamente precária daquele velório, né? É impossível, praticamente, de alguém ver aquilo dali acontecendo. E o Genaro, então, a gente conversou, e aí a gente se falou, bom, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, o que tu quer fazer, Genaro? Eu gosto das pessoas aqui, ou eu gosto do morto. Então, tá. Então, foi isso. Eu fotografei o olhinho de soiteira, com o caixão em cima de 3 cadeiras de palha, com um chapéu de palha pendurado, com uma santa lá no fundo. E o Genaro fotografou as pessoas, essa senhora é a esposa dele, né? E essa é uma filha. Eu, particularmente, adoro essa foto. Eu também acho essa foto muito legal. Quando fotografei, saí daquele lugar igual a essa mulher. Coisa triste. Vamos em frente. E essa outra também é lá, é a mesma situação. Essa também é do Genaro, né? É na mesma situação. É da mesma série, essa aí. É da mesma viagem. A Jaque pode falar melhor sobre isso. Não, essa eu
Não é Não da lembro. mesma série. Tudo bem, vamos em frente. Não é da mesma, Jaque? Eu achei que era. Eu não me lembro dessa. Se o Genaro voltar, a gente pergunta para ele. Agora entrou o Luiz Abreu. Luiz Abreu, agora é com você. Isso é do livro Santa Soja. Sim, é do Santa Soja, já. É desse Tá. material produzido para a revista Cultura e Cooperativismo, ainda no período da Cojornal, isso aqui. Tá. Eram senhoras que estavam se construindo uma grande barragem, né? Essas pessoas estão sendo ameaçadas pela construção dessa barragem ali no interior, né? Então, eram essas duas senhoras sentadas dessa maneira, assim, de uma maneira que eu gosto muito de fotografar, que eu sempre procurar coisa natural, assim, esse olhar onde os gestos e a postura e o entorno das pessoas revelam muito, né? Isso aí eu me inspiro e acho que muito no trabalho da Doroteia Lange, que ela fazia muito bem essas coisas, né? Se revelar o clima, a alma desses personagens na maneira como se colocam, no gesto, na postura deles, né? E isso me encanta, né? E eu acho que fica bem expresso nessa fotografia e nas próximas que a gente vai ver aqui, né? Ô, Luiz, vai falando, eu vou passar a próxima. Vou tentar mandar uma mensagem para o Genaro, tá? Enquanto a gente está Eu conversando. vou ligar para ele agora. Tá. Luiz Abreu, essa é tua também, essa foto. Eu me lembro que essa também. Ela está na matéria daquela revista. E na matéria da seca, né? Daquela grande seca. Né? Ela está na matéria da seca. E, mais uma vez, essa coisa do gesto, da postura, como uma linguagem, né? A linguagem do personagem que fala de si mesmo. Né? Então, esse olhar, vamos dizer, eu acho que foi muito bem captado, foi muito bem entendido pelo Márcio Pirelli. Essas fotos foram todas selecionadas por Márcio Pirelli. E o pessoal que fez a curadoria entendeu muito bem essa linguagem, que todas as fotos revelam. Nossa, tá. Opa. Todas as fotos revelam muita coisa dos personagens através do gesto, da postura e do entorno que segue eles. E aqui, Juca, em vez de eu estar falando muito, eu gostaria de ler eu gostaria que esse personagem falasse. E eu tenho aqui o depoimento dele na época. Foi nessa grande seca, quando eles perderam muito da produção e ficaram extremamente endividados. Então, tem um textinho curto, que é as palavras desse próprio personagem, que é o Damião Marques Barbosa. Ele tem 14 hectares na localidade de Capoeira Grande, município de Tenente Portela. Então, ele diz o seguinte: eu plantei de 15 bolsas de soja e sabe quanto entreguei na cooperativa? 43 sacos de 40 quilos. Era para ter dado 500. Eu tirava uns 120 mil reais esse ano, sem seca. Dava para as dívidas, que são de 30 mil. Com a sobra, eu reformaria a casa. Mas fiquei devendo uns 7 mil. Tive de vender o carro, tive de vender o auto e a criação, que era dinheiro que eu guardava 2 anos. Se o cara me pagar o carro, vai dar para viver até o ano. Mas para o ano, não quero mais saber de dívida, porque quando eu plantava em financiamento, se não dava muita coisa, pelo menos o que sobrava era meu. Isso é uma frase com a síntese desse momento, né? Quando a agricultura vira agrobusiness, quando eles se endividam nos bancos, né? E faz parte da falência de muitos desses pequenos produtores, né? Tá. Vamos em frente, ainda continua. Essa é tua também, Luiz, então é também a mesma situação, né? A mesma situação nesse período. E outra vez, o que se destaca e que eu gosto é essa coisa da postura e do gesto, né? Que se repete no filho, né? E esse quadro todo que está desenhado na roupa, no local que ele vive, né? E essa que é a linguagem que sempre eu persegui, acho que persegui e sempre gostei, sempre destaquei, né? Na foto que eu faço, né? Muito bom, maravilha. Isso aqui
seria uma referência direta à tua ídola, a Dorothea Lange? Exatamente. Eu sempre olho Dorothea Lange. Aliás, sempre, desde que eu me entendi como fotógrafo, né, eu já tinha o Farm como referência para mim em termos de trabalho documental, né? Eram as coisas que eram muito vivas e muito fortes e muito impactantes para mim, né? E que, de certa maneira, a gente acabou reproduzindo aquilo, né? Quando um quadro social e na época era muito semelhante ao quadro da época nos Estados Unidos, né? E assim aí é a mesma linguagem, né? O personagem falando, né? Diretamente com as mãos, com os braços, né? Com a atitude dele, né? Muito bom. Tá. Agora vamos passar de novo, voltando para a Jaqueline, ela ativou o microfone dela. Sim, não achei o Genaro também. Tá, não, tudo bem, vamos tentar do jeito que está. Então, fala um pouco, vocês fizeram, vocês fizeram o livro A Santa Soja, mas vocês fizeram também o livro Ponto de Vista, né, Jaqueline? Sim. Fala um pouco disso. A gente gostou de fazer o trabalho, a gente gostou do resultado, e na época, para nós, era um primor. E continuo achando que é um primor tudo isso. Mas a gente, o dinheiro que sobrou do que a gente aplicou no Santa Soja, a gente pensou, vamos fazer mais né, um outro livro. Aí a gente ainda vivia a Ponto de Vista, né? E o Abreu, o Eneida e o Genaro, os três estavam assim investindo, né, em um outro trabalho, um outro tipo de trabalho. A Eneida no circo, o Genaro no povo que dorme na rua, e o Abreu no povo da rua também, mas não exatamente que dorme na rua, ou não sei se eu estou enganada, mas são dois olhares bem diferentes, assim, embora o assunto não é bem o mesmo, mas os olhares são diferentes. Mas você, Jaque, você participou com o teu material de agricultores, né, de gente do campo, não é isso? Porque quando a gente fechou a Ponto de Vista, um pouco antes, eu mudei com a minha família para uma cidadezinha do interior, Carazinho, porque lá se fazia um jornal Mas isso, chamado Interior. Jaque, Já era isso. Jaque, Oi. isso a gente vai mostrar daqui a pouco. A gente vai mostrar o Jornal do Interior. Calma, você está muito apressada. Então tá. Eu fiquei preocupada com o Genaro. Vamos ficar no ponto de vista. No ponto de vista, ó, você citou aí a Eneida foi para um circo, quer dizer, vocês partiram para o livro Ponto de Vista, vocês partiram para pautas que tinham a ver com cada um de vocês, não foi isso? Sim, o Luiz Abreu é tão fascinado com os moradores de rua, tanto é que ele é editor hoje, ele é instrutor de um jornal do povo das ruas. O Genaro tinha aquele negócio aquele centro de Porto Alegre, ali onde tem um mercado, por ali, e a pauta dele foi fazer lá. A Eneida, não sei porquê, a Eneida foi fazer um circo. A pauta é maravilhosa, as fotos dela são maravilhosas. Então, eu vou passar a palavra para a Eneida. Eneida, você está no livro Ponto de Vista, mas você está indo embora, você nem participou da edição do livro. Conta aí, Eneida, como é que foi isso? Eu não sei bem porquê, mas a gente tinha, quer dizer, sei que a gente tinha a intenção, a principal era a gente ter independência com o nosso trabalho. A gente queria se pautar, a gente queria inventar e publicar. A gente fez desde livro, fez cartaz, fez cartão postal, tudo que a gente podia multiplicar, que desse para a gente multiplicar o trabalho, né?
E então a ideia de ter um trabalho próprio e a gente colocar num segundo livro com a grana que a gente tinha recebido do primeiro, foi assim, todo mundo achou ótima a ideia e a gente, então, cada um ia entrar com um tema diferente, né? E aí eu me propus, assim, me dei a primeira pauta para mim e resolvi fazer um trabalho. Achei interessante, curioso. Acho que muita gente que, mesmo iniciante ou mesmo profissional, artista plástico, pintor e fotógrafo, já pensou nessa ideia, porque é uma coisa muito popular, a gente se envolve com isso. E, enfim, tem toda uma magia assim, que eu também tinha vontade de... Achei que era um bom tema para ir além, para dar a fotografia a função de mostrar mais do que aquilo que a gente enxerga com facilidade. Então, eu pensei que nos bastidores poderia ser o lugar, poderia ser a pauta de eu exercitar essa ideia, de ver o que tinha por trás do palhaço, da bailarina, daqueles que a gente conhece como personagens, né? E não como pessoas. Então foi aí que eu, meio insegura assim, de estar valorizando a minha própria ideia, assim, pela primeira vez alguém não estava me mandando fotografar, não é? Mas fui tão bem recebida, a ideia foi acolhida pelo grupo e eu fui super bem recebida, junto com essas pessoas que eu buscava para desenvolver o trabalho, que foi uma coisa muito prazerosa de fazer. Eu fiquei esse ano todo que eu estava no ponto de vista fotografando todos os cirquinhos que passavam por Porto Alegre, pelos arredores, e fiz uma edição, uma seleção inicial assim que me deixou bastante satisfeita. Assim. Eu dei o trabalho por pronto, fiz uma pequena exposição com essas fotos, e eu já tinha previsto, desde quando eu entrei quase na Ponto de Vista, que eu tinha um projeto de seguir com a família para morar no exterior um tempo. E então eu deixei, assim como como a Santa Soja, eu deixei essa minha seleção do circo, que eu chamei de respeitável circo, numa inversão, não é, chamativo eu deixei com o pessoal com o grupo da Ponte Vista, e a edição final foi dada por eles, né? A preparação do livro. E essa foto que tu está colocando em especial eu gosto também. Ela também teve um desdobramento, ela teve uma vida mais longa que a do livro também, ela foi usada em outros lugares, principalmente num livro didático, que me gratificou bastante assim, ver que ela foi usada como num livro que falava da linguagem visual e usava ela como exemplo. E é uma coisa assim que valorizou bastante para mim a foto, que serviu para isso, né? Mas você, Eneida, você só acabou vendo o livro muito tempo depois, né? Foi. Eu vi matérias antes de ver o livro, na verdade. Porque eu fiquei 2 anos na Inglaterra e eu morava numa cidade pequena, conservadora, eu fui com um filho de 2 anos também, então eu não tinha possibilidade de trabalhar como poderia ser, não é? Então aí eu passei esses 2 anos mais ligada à casa e à vivência pessoal num lugar diferente, e tive minha segunda filha lá também, que foi uma vivência super rica. E essa história também me preocupava um pouco, porque eu já tinha feito tanta coisa já em 79, né? Eu tinha medo de perder isso abandonando talvez o trabalho. Mas quando eu voltei não me enganei, eu me enganei, eu logo entrei no mercado de trabalho de novo e foi tudo, deu tudo, se harmonizou, assim, vida pessoal e vida profissional. Legal. Foi isso. Escuta, agora vamos passar para outra. Por exemplo, Jaqueline, como o Genaro não está aí, eu lembro que numa conversa que a gente teve, que todos nós participamos, o Genaro falou que ele gostava desse centro antigo aí de Porto Alegre, né? Então,
Ele foi fazer uma pauta específica para o livro, num lugar que ele gostava, não é isso? Sim, ele gostava muito e era um centro, hoje é irreconhecível já esse trabalho dele. E ele gostava muito também dessa luz. Essa luz é uma luz que está Mais entrando. dura, uma luz dura. É uma luz mais dura, exatamente. Uma luz de meio-dia, isso daqui, é no inverno. Assim, Tá. né? Então, ele tinha muito, prestava muita atenção nessa questão da luz, gostava disso. E também acho que elas são fotos que são de uma empatia assim também muito grande, né? O que vemos e o que nos olha, né? Meio por aí, né? Ô, Jaque, me diz uma coisa, o Genaro vem como laboratorista, ele trabalhou com a Assis Hoffmann na Falcon Texto, ele trabalhou como laboratorista na Cojornal e ele vem como laboratorista para Ponto de Vista. Em que momento? Não, eu me enganei quando eu falei isso outro dia, e ele mesmo, hoje, ainda a gente conversou, ele me disse, já, eu não fui fazer laboratório na Ponto de Vista. Ah, é verdade, desculpe. Não, para Ponto de Vista, ele foi como um fotógrafo igual a todos os outros, que tinha trabalhos para fazer, onde ele desenvolveu bastante o laboratório e trabalhava bastante com o laboratório, e levou a experiência dele da Ponto de Vista, que foi trabalhar com E6, revelar cromos e tal, lá na agência do Assis, para Ponto de Vista. Então, ele continuou esse trabalho de laboratorista na Ponto de Vista, mas ele não era nosso laboratorista. Eu copiava as minhas fotos. A Eneida Asdrão abriu dele, né? É claro que se a gente precisasse de alguma coisa, ele ajudava, mas não foi equívoco. Ele já entrou na Ponto de Vista como fotógrafo, é isso? Sim. Sim. Tá bom, então vamos em frente. Todo esse material nós copiávamos. Cada um copiava o seu, por exemplo, esse material. Esse aqui teu, Luiz Abreu, está no livro Ponto de Vista. Você que copiou essas fotos? Esse foi eu que copiei. Eu sempre fiz minhas cópias, né? E, aliás, eu aprendi muito, eu aperfeiçoei o processo de copiagem com o Genaro. O Genaro era um exímio laboratorista, né? Quando a gente copiou as fotos para a exposição do Santa Soja, que foram umas 50 fotos ou mais, nós ficamos dias e dias enterrados no laboratório, no apartamento dele, e ali, realmente, coisas que eu não conseguia resolver bem fazendo uma cópia de laboratório, eu aprendi com o Genaro, isso devo a ele. E sempre fiz as minhas cópias. Né? E essa isso, aqui... o Luiz Abreu, isso que você está citando é aquela exposição do Santa Soja que vocês fizeram no Rio Grande do Sul e em São Paulo, é isso? Não, fizemos no Rio Grande do Sul e em Brasília. Em Brasília, Santa Soja. São Paulo já é a parte do Santa Soja, mais esse segmento aí feito lá em Ronda Alta, né? Que aí bom. Tá? Que é aquele funeral de Olinto Soiteira. Tá bom. Soiteira. Então, fala um pouco de qual foi a tua pauta aqui no ponto de vista, no livro Ponto de Vista. Do ponto de vista. Na minha pauta, essa minha pauta é uma pauta recorrente. Aliás, eu comecei fotografando esse tipo de temas, né? Isso aqui foi uma das primeiras fotos que eu fiz quando eu já comprei uma reflex, né? Que era uma Canon, né? Eu fiz essa foto e sempre fotografei muito pessoas na rua, que usa a rua como teto, usa a rua como colchão, né? Esse povo que vive, que não é obrigatoriamente morador de rua, né? Mas que vive na rua, né? Sua vida é na rua, né? Então, esse trabalho eu já vinha de muito tempo fazendo e era o trabalho que eu tinha assim uma sequência, né, no tempo desse trabalho.
que até hoje eu faço muito essas situações. Certo. E aí até me lembro que eu lendo uma entrevista do Ferdinando Tiana, que é um fotógrafo da Magnum, né? Ele falava que, olhando os contatos dele, ele verificava que tinha milhares de fotos de gente dormindo. Ele disse que era um tique fotográfico dele, que se transformou num livro maravilhoso dele de gente dormindo no mundo todo, né? Que se chamava Dormir, Talvez Sonhar. É um livro fantástico desse tema dos dorminhocos em situações mais inusitadas possíveis, né? É o nosso ser humano, né? Que acha jeitos sempre de se acomodar ou de ser, né? Tá. Aí vamos em frente. E aqui, de repente, vocês fizeram um pôster, isso foi distribuído, né? Então, sei lá, é um momento que vocês têm 2 livros publicados, vocês têm uma clientela, vocês têm um respeito, vocês são um sucesso editorial, pelo menos aí no Sul, e vocês abandonam o projeto? O que houve aqui? Vocês desistiram? Depois de um sucesso comercial e editorial que vocês conseguiram, aí vocês encerram o ponto de vista? Vou perguntar para a Jaque. Jaque, fala isso. Olha, Qualquer um de nós pode falar. Fala, Juca, Jaque. da vida, assim, né? Da Contingente. impermanência da vida, com certeza. Ô, Jaque, Porque, aqui a Eneida já estava na Inglaterra nesse momento, né? exatamente, isso. Então, a gente já estava sem a Eneida, né? Mas tem foto minha aí. Não, mas foi bem no início da Ponte Vista, Jaque. Eu não sei, não. Foi em 78. Não. Foi na virada de 78, 79. Eneida, o teu gaúcho está aqui embaixo, à esquerda. O meu gaúcho está embaixo e o meu filho está lá em cima, é o primeiro. O primeiro. Esse aqui é o teu filho? Foi ele que eu levei para a Inglaterra. O Lucas, né? Essa aqui dessa cavalgada é de quem? Tá, isso aqui uma pessoa que inicialmente esteve conosco na Ponte Vista, que foi o Raul São Vicente, né? É verdade. Ele ficou um período muito curto na cooperativa, né? E ele já, mas ele vinha do Cojornal também, que fez parte do grupo no momento inicial, mas depois ele saiu e hoje ele é juiz do trabalho. Acho que ele abandonou a fotografia, né? Luiz, essa aqui eu sei que é tua, e essa é também porque eu vi uma entrevista tua. Isso é naquele hospício que você fez um trabalho? É o manicômio que eu te falei, onde eu trabalhei muito tempo. Foi no meu início, quando eu optei para a fotografia, que eu fiz a virada ali, quando saí da química, né? Eu já estava trabalhando no Presídio Central, né? Trabalhei uns tempos, aí me transferiram para o manicômio, né? E eu trabalhei um tempo no manicômio, e nesse tempo eu já estava me ensaiando para fotografia, comprei uma Canon FTB. E essas foram as primeiras fotos que eu fiz com a Canon FTB, que rendeu um trabalho realmente muito forte, muito um preto e branco assim intenso, né, com essa luz toda aí que eu usei nas outras fotos que eu fiz, né? E eu acho que isso aí até definiu mais ou menos o que eu queria em termos de fotografia, né? Essa passagem pelo manicômio, né? E que era essa coisa humana, essa coisa social, essa intensidade que tu encontra na vida, né? Como diria a Mary Ellen Mark, fotografe o mundo como ele é. Nada é mais interessante do que a realidade. Eu acredito nisso até hoje, né? Não, legal, perfeito. Agora, vem cá, o André está por aí, acho que agora entraria, o André explicaria um pouco a situação que vocês retrataram aí no Rio Grande do Sul. André, você está presente? Oi. O André, vamos lá, André. André. Oi. Conta um pouco. Presente, sim. Conta um pouco o que foi essa situação. Fala, André. Você acompanhou, você fez parte do grupo, né? Você cuidava da parte de texto, e você participou de tudo isso. Você era um dos pontos de vista aí. E conta um pouco o que foi esse movimento, essa coisa que aconteceu aí no Rio Grande do Sul,
que você participou. Fala um pouco para a gente o que foi isso. Sim. Boa noite a todos, que eu não tinha cumprimentado, especialmente o Bira, que trabalhou comigo no governo Olívio, né? Boa noite, André. Saudades tuas. Opa, tudo bem? Igualmente. Estou vendo que o Axute também está aí O Axute também está aqui. Você vê que na live. a presença dos gaúchos é forte, né? Sim. Bom, depois dessa maravilhosa exposição dos verdadeiros artistas, né? Meu papel aqui é muito duro, né? Em todo caso, eu vou tentar contextualizar o que a gente acompanhou na época. A gente começa na Cojornal, o Cojornal começa em 1974. Exatamente. Nesse período... Oi? Uhum. O Cojornal é fundado em 1974, certo? A Cojornal não tem o Cojornal ainda no início, mas ela tem várias publicações, como o Jornal do Inter, depois o Jornal do Grêmio, o Boletim Trigo e Soja e a revista Agricultura e Cooperativismo. Essa revista que vai testemunhar a ruptura cultural, social, econômica que acontece no Rio Grande do Sul naquela época. Especialmente no Rio Grande do Sul, porque era o estado que mais produzia soja na época. Depois a soja vai, com a tecnologia que vem junto com o boom da soja, com a mecanização e a tecnologia de produção, ela vai facilmente para o centro-oeste e vai para o norte e para o nordeste também. Mas nesse momento inicial, em 1973, a soja tem a maior cotação na Bolsa de Chicago da história dela. Então, de repente, ela vira uma santa mesmo. Acontece um milagre no Rio Grande do Sul. O preço mais do que dobra, por uma conjunção de fatores, como a entre-safra americana, o embargo dos Estados Unidos às exportações próprias, embargo de uma semana, mas deu para ver a imensa dependência que o mundo tinha dos Estados Unidos. Então, aí a Europa começa a apostar também no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nesse momento, a agricultura perde o sufixo cultura e ganha o sufixo business. A agricultura passa a ser agribusiness, então, o agronegócio. E daí vem todas as mazelas de uma devastadora monocultura, que nem os cemitérios eram respeitados na época. As lavouras eram plantadas em todos os lugares da área rural do Rio Grande do Sul. E essa avassaladora monocultura, esse ingresso da soja no Rio Grande do Sul, significa que são necessários latifúndios, são necessárias grandes extensões de terra. E aí sufoca o pequeno produtor, o minifundiário, o meeiro, o empregado, que é substituído pelas máquinas. Então, é um processo assim muito duro, muito cruel do ponto de vista humano, que é essa mudança econômica, cultural e social. E é esse momento, 74, 75, 76, 77, 78, quando a gente sai do Cojornal por questões políticas, a gente sai do Cojornal e vai fazer uma mini cooperativa na Ponto de Vista. Né? Ponto de Vista é uma pequena empresa com 7 pessoas, mas tem a doutrina do cooperativista que a gente vinha praticando na Cojornal até ter o racha, que nos obrigou a sair, né? A cooperativa toma um rumo capitalista, do ponto de vista de... É muito difícil uma cooperativa sobreviver num sistema capitalista, porque precisa concorrer no mercado. Então, e a gente, na época, nós todos éramos jovens, né? Não concordamos com aquilo. A cooperativa está enveredando para o caminho do capitalismo selvagem. E deixamos a cooperativa e fizemos uma mini cooperativa. Continuamos trabalhando para a revista, que era da Federação das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul, que nos pagava.
E investimos, nesse período, investimos em agência de notícias. O Betão e eu, que era outro companheiro de redação, de canetinha, era Humberto Andreatta, que faleceu bem jovem, e, enfim. Mas, na época, a gente investiu muito nisso, né? Na questão da sobrevivência, bancada pela Fecotrigo. Continuamos fazendo matérias, indo para o interior, e daí tem todo esse acúmulo, esse acervo todo que os fotógrafos possuem, né? Eu fui só um canetinha na época, né? Também era importante, porque se mudava a linguagem visual da revista de agricultura. E, à época, até então, os jornais que tinham suplemento cultural mostravam o colono, o agricultor, arrumado, posando para a foto. Na nossa cumplicidade com o produtor, porque a gente chegava na propriedade e dizia: nós somos o jornal da cooperativa, e imediatamente estabelecia-se uma cumplicidade. E a Jaqueline falou que usava grande angular, porque também ajudava a aproximar o repórter e o fotógrafo do agricultor. Então, nessa época, também acontece de a gente deixar a cooperativa e ir para um jornal chamado O Interior, em Carazinho, uma cidade pequena. Também continuamos fazendo fotos. Isso é 79. Também continuamos produzindo matérias. O jornal O Interior também tinha a mesma linguagem de foto e de texto. O texto também era um texto simples, coloquial, usava muita metáfora, porque o colono usa muita metáfora, muito ditado. Ele, para simplificar uma ideia que ele quer transmitir, ele usa um ditado. Então, eu incorporei essa linguagem, né? Todos nós éramos urbanos, tivemos que aprender a realidade do agricultor para transmitir na revista, que, por sua vez, tinha que se identificar com ele. Então, essa foi a contribuição que a gente deu, que eu dei para essa jornada toda, de um pessoal que foi pioneiro, né? Eles não falaram aí, mas os 2 livros foram os primeiros editados no Rio Grande do Sul, acho que eles não falaram. A Jaqueline e a Ineida foram as primeiras fotojornalistas que eu conheço, não existia no jornal. Elas também inverteram uma tendência que era o laboratorista ascender a fotógrafo. Elas vieram das universidades e para as redações e depois para os laboratórios. Eu acompanhei o trabalho deles, todos, era muito artesanal, muito perfeccionista até no laboratório. Via que de 100 cópias, 100 contatos, saía uma foto. Uma foto. E, legal. Politicamente, a gente vivia na ditadura. Em 79 é aprovada a lei da anistia, né? 79 é um ano básico. E 81, 80, começou a se formar o PT, né? Então, esse é o cenário do qual a gente viveu. A agência Ponto de Vista terminou suas atividades no final da década de 70 e os fotógrafos partiram então para as suas carreiras individuais. O livro Santa Soja se tornou uma obra importante na documentação fotográfica da questão agrária no Rio Grande do Sul. Agora, nós vamos abrir a conversa para as perguntas dos participantes deste grupo. Eu queria dizer que eu adorei, eu fiquei impressionada com as fotos de vocês. Eu conhecia muito pouco o trabalho de vocês. E é muito bom ver foto boa, né? E fotos humanas e com um trabalho tão consistente que vocês têm. Então, eu queria agradecer, que foi um prazer enorme passar aqui essa noite com vocês. Obrigada. Obrigado, Bel.
Eu também não conhecia, trabalho maravilhoso. Nossa, fiquei apaixonada. Muito bom o trabalho de vocês. A Zanetti ela é de Do Espírito Vitória, no Santo, de Espírito Vitória. Santo. É. Espírito Santo, bela cidade, Thiago. Gostei muito. Me gostei tanto que achei muito parecida com Porto Alegre, assim, no jeito de vida e Já teve aqui, Luiz? daquele povo. Uhum. Uhum. Muito legal. Bacana, muito legal, muito bacana o trabalho de Adorei vocês. Espírito Muito Santo. bonito o seu trabalho, Luiz. Já, nossa. Obrigado. Não, a gente tenta, né? Nada, tenta não. Nossa, fiquei fã, já virei fã de vocês. Tá. Fã mesmo. Que bom. Eu queria perguntar se vocês não têm planos de reeditar o livro Santa Soja por esses novos meios de impressão por demanda ou mesmo por e-book. Eu acho que seria uma coisa interessante. Esse é o Maurício Simonetti, pessoal. Foi fotógrafo da F4. Sim, velho Maurício. Eu não sei, Maurício, não tem nada pensado, né? Acho que com os recursos de impressão que tem hoje, realmente daria um valor bem maior, né? Agregaria um valor bem maior na qualidade final gráfica, né, desse trabalho, mas não sei, né? Eu acho, Jaqueline, Luiz e a Eneida, por exemplo, eu acho que o trabalho de vocês, na minha opinião, ele vai além dessa questão da fotografia, dela ser bem copiada, da coisa técnica. Ele tem uma ação política, ele tem um momento político da história brasileira. Vocês não podem deixar esse livro desaparecer. O Rubens está me ouvindo, ele deve concordar, o Charles também está me ouvindo, ele deve concordar. O trabalho de vocês fizeram um momento único na história do movimento rural brasileiro, do campo. Esse livro ele tem que ser reeditado, ele tem que ser, não só o livro, exposição, vocês têm que retomar esse trabalho, porque ele é muito importante, gente. Vários deles também. E aqui no Sudeste a gente mal conhece, né? Isso que eu falei para eles. Essa coisa de São Paulo, ficar muito São Paulo e Rio, você tem um outro Brasil que pega Norte, Nordeste e Sul, que fica desconhecido do resto do país, não pode. Eu perguntaria a eles se nunca pensaram em dar uma continuidade e mostrar o que essa Santa Soja, que hoje eu diria que é uma das maldições, vamos dizer assim, dentro do agro, né, se transformou. Eles nunca pensaram em fazer isso 50 anos depois. Eu pensei nisso, pensei exatamente nisso, mas pensei num momento nada interessante, que é esse que a gente vive, né? Porque vai se fazer como? Isso demanda um trabalho de pesquisa grande, que é de resgatar via cooperativas essas pessoas que constam no livro. Uma grande maioria já morreu, muitas pessoas velhas nesse livro. As criancinhas, não se fotografou tanto criancinhas que pudessem. Não, hoje está com... né? Enfim. Então, é um trabalho de pesquisa que eu acho muito interessante, mas eu até conversei com uma irmã minha que é produtora desse tipo de trabalho. A Carla Joner é uma grande produtora, e ela acha que sim, que se consegue bancar. Mas agora, com pandemia, sabe, ainda sair numa van com gente, indo para... São lugares, todos os lugares do Rio Grande do Sul. É o rincão do rincão da não sei do que, entendeu?
você anda em estrada de terra, assim, muito, come muito pó, né? Não está perto, isso, nada disso. Então até a Carla me falou que provavelmente há alguns anos atrás, antes de que o terror tomasse o nosso país, se conseguiria viabilizar esse trabalho, sabe? Até porque eu, quando dei aula, uma entidade política nacional me convidou e eu fiz esse trabalho com os meninos, parecido o trabalho, com os meus alunos. Eram 5, 6 alunos que iam juntos para determinados lugares. Não é exatamente esse mesmo resgate, entendeu? Que você colocou, que é de resgatar como que está hoje, né? Isso que eu estou falando agora já tem 6 anos. E os meus alunos fizeram um resgate em 6 anos muito interessante. Um trabalho que foi mostrado, que foi bancado todo pelo governo, que foi uma coisa assim incrível, de maravilhosa, né? Então, a questão hoje, eu acho, mais fora a pandemia, claro, é quem vai bancar, né? Quem banca? Quem banca? Né? Essa é a grande questão. Que o nosso trabalho é forte, que ele é específico, que ele é anterior a qualquer outro que tenha sido feito, né? Isso tudo a gente sabe, eu sei muito bem, me entristece muito não ter pessoalmente condições de, gente, vamos lá, sabe, vamos fazer isso. Não dá. Né? Então, escuta, tem uma coisa, eu queria perguntar para o André, mas acho que o André não está aí, eu vou perguntar para o Luiz Abreu. Sim, fala. Luiz Abreu, por exemplo, vocês fizeram essa questão da soja no Rio Grande do Sul, eram pequenos proprietários, eles tentaram viver nas cooperativas, eles, de repente, eles acreditaram num sonho, eles fizeram investimento e a coisa não deu certo. O que aconteceu com esses pequenos proprietários? Para onde eles foram? Eles estão no Sul? Eles saíram? Eles mudaram? O que aconteceu com essa população que vocês fotografaram? Realmente foi bem complexo aí, né? Esse povo aí, muita gente se endividou de uma maneira assim que de perder propriedades, né? Porque se endividaram com bancos, né? Os filhos também eram muitos filhos, né? Não tinha como dividir uma terra pequena. Eu creio que muita dessa gente migrou para a cidade, para as favelas da cidade. E outra parte migrou para o movimento sem terra, que foi a partir dessa quebraceira geral no campo, né? que esse pessoal começou a se reivindicar, lutar pela terra, né? Foram acampar nas estradas, foram ocupar fazendas, né? E foi a única maneira que se conseguiu algum avanço na reforma agrária foi com essas ações mais fortes, até violentas, né? de ocupação, né? Para forçar o governo a tomar alguma atitude. Então, isso aí dispersou muito esse povo aí, né? Eu acho que, né? Viraram favelados, outros foram para o movimento sem terra, né? E realmente foi muito difícil para essas pessoas suportar essa transição toda aí, né? Além de que esses minifundiários, que é o que eles eram, pessoas com menos de 6 hectares, menos de 6 hectares é difícil de trabalhar para render, né? Essas pessoas, muitas foram para o centro do país, né? Mato Grosso, uma grande parte. Teve aqui em Belém Novo
um acampamento enorme, que durou muito tempo também, que eu não sei mais hoje como ficou, mas eles eram... Eu moro aqui em Belém Novo, não existe mais isso. Não existe mais. Então, Não. eles tinham escola ali, eles conseguiam ter uma vida razoável até ali naquele acampamento. Mas, enfim, então não existe mais. Mas, de repente, uma coisa que poderia ser interessante é justamente fotografar como está agora o campo, que deve ser tudo maquinária e... enfim, máquina e grandes produções. E desértico, e mostrar, quer dizer, fazer um livro junto, quer dizer, essa primeira parte de vocês e como está agora. Não vai ter as pessoas, não vai ter o pequeno camponês, enfim, agricultor, vai ser essa coisa horrorosa que existe hoje, dessa tal de agronegócio, né? Só com maquinária. Mostrar como a soja devasta o país inteiro, devasta a Amazônia, devasta Cerrado. Sim. Eu acho que era isso. Não, e essa política atual do governo está exatamente avançando nas regiões da Amazônia, está desmatando para levar essa plantação ou a extração dos minerais. É uma destruição mesmo. E pastoreio, né? Também. Vocês, tem uma pergunta que eu vou ler para vocês, para a Eneida e para a Jaqueline, é feita pela Rosane Pavan, tá? Eu vou ler. Me sinto emocionada com o trabalho desses artistas. Talvez uma das maiores emoções provocadas em mim dentro da Escola do Olhar. Eu gostaria especialmente de saber de Jaqueline e da Eneida como enxergam seu trabalho pioneiro dentro da fotografia, como a sociedade as recebeu e como vocês enfrentam eventuais preconceitos dentro de um meio, talvez, eminentemente masculino. Essa é para vocês duas, Eneida e Jaqueline. Pode ir. Posso falar? Pode. Bom, de fato, a gente chegou numa seara majoritariamente, e quase que totalmente masculina. Quando a gente começou a fotografar, na maioria dos jornais era impossível de ser contratada, e acontecia assim, da gente chegar num local para fazer uma entrevista, e eu chegava, ou a pessoa me perguntava: não trouxeste o teu fotógrafo? Como assim? Como se eu fosse como se o fotógrafo fosse uma bolsa, né? Era uma coisa. E era não, sou eu mesma. Então, de fato, as pessoas não estranhavam, não acreditavam que isso fosse trabalho de mulher. Claro, assim mesmo, a gente entrou no jornal por um pequeno tempo, mas ali a gente não tinha acesso a uma porção de pautas que eram exclusivamente masculinas, como, por exemplo, fazer futebol, que era uma coisa que dava status ao fotógrafo. E mesmo sem eu ter interesse no futebol, claro, eu tinha interesse em crescer, em aprender. E isso não... Agora, outras oportunidades a gente tinha, entre aspas, oportunidades, claro, era ser desafiada, éramos desafiadas a trabalhar, fazer madrugada, a fazer muita polícia. Enfim, nós recebíamos algumas pautas assim que nos desafiavam mesmo. E eu acho que a gente entrou para trabalhar, não era, acabou sendo uma bandeira, mas na época era apenas vontade de trabalhar e de fazer o que a gente acreditava que pudesse dar certo, né? Então a gente foi em frente, foi com perseverança, com um pouco de qualidade, com determinação, com teimosia. A gente foi abrindo o caminho, né? Por um bom tempo, as pessoas me perguntavam, a cada entrevista, assim, e sempre tinha aquela pergunta: e a mulher na fotografia? Eu disse: ai, meu Deus, lá vem de novo aquela pergunta. Eu quero falar do meu trabalho, né? Pensava eu quero poder ser uma pessoa trabalhando. Não o fato de ser uma mulher a coisa mais importante. Então, eu pensava, poxa, eu quero superar esse momento, né?
E quando eu via não se falar mais desse assunto, eu achava que, bom, estamos nos acostumando com a situação melhor, a coisa está evoluindo, não é? Mas, com o tempo, eu descobri que não era isso, que é preciso a gente continuar estranhando o fato de uma mulher conquistar determinado posto, estar em determinado posto, porque isso a diferença existe até hoje. Então, a gente não pode ser indiferente. Eu acho que a gente tem que se sentir responsável por essa posição. E a gente tem que continuar com o espaço que a gente tiver, lembrando que a situação era ainda pior, porque quando a gente não nos era dada a oportunidade de fazer futebol, por exemplo, era proibido que a mulher entrasse em campo também. Eu nem sabia disso, sabia que simplesmente a mulher não se interessava muito por futebol, mas não que fosse proibido de entrar em campo. E eu já vi trabalhos que asseguram isso. A mulher não só não podia fotografar, muito antes disso ela não podia entrar no campo. Então é muito mais sério do que eu pensei que fosse, né? E está até hoje aí essa situação. Jaqueline, quer acrescentar alguma coisa sobre o machismo da profissão ou não? Eu fico cansada só de pensar. Então tá bom. Tá bom, deixa para lá. Tem uma pergunta deixa eu fazer uma pergunta da Isabel Gouveia, lá da Bahia, que está aqui no grupo. Ela pergunta: qual o motivo do título Santa Soja? O termo santa se refere a quê? Uma boa pergunta. O André, esse título é do André, foi ele que chegou a esse título brilhante, porque a maneira como a soja estava acabando com as hortinhas, com o minifúndio, com tudo, e com o enriquecimento que essa mesma soja estava provocando a alguns grandes proprietários, ela chegou a ser chamada de santa, né? A santa, a poderosa. E haviam rezas para essa santa, a Santa Soja. É daí o nome, né? Ela ganhou essa categoria, porque só se falava bem, assim como hoje, se falar em agrotóxico, cai o mundo, né? Mas antes ela trouxe com ela tudo isso também, né? Então, lá de Santa, ela não tem nada, né? Rapidamente. Juca. Fala. Juca. Mas quem tá falando, que eu não sei quem é? É o João Urban. João Urban. Tudo bom, João? Posso falar? É que eu não sei mexer nessas coisas aqui, mas eu vou... Tá, mas a gente está ouvindo a tua voz, pode perguntar. Estou ouvindo aqui. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. Eu só tenho a dizer que estou muito feliz de ver esses e essas, né? Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão... Você tem que falar esses e essas, você tem que falar isso. Todos e todas. Acaba sendo punido, né? Mas eu estou muito feliz de ver a Jaqueline, a Eneida, e o Abreu, a gente tem uma conversa assim, mais ou menos constante pelo Facebook. Então, e até fizemos uma troca de fotografia. Aqui na parede, ó. Olha lá, ó. Pois é, eu vi, estava achando que era mesmo. E na verdade, essa guerra que vocês registraram, ela continua surda e com muito sangue aí pelos territórios brasileiros, né? O tempo todo tem gente brigando pela terra e com uma repressão terrível, assim,
e que muito pouco noticiada, né? Agora mesmo, lá está se repetindo uma tentativa de reocupar a fazenda de Santa Helena, foram reprimidos, tiveram que recuar, e isso continua, morre gente o tempo todo. Então, esse trabalho de vocês foi um gatilho, né? Gatilho, hoje em dia, é uma palavra meio mal usada, né? Porque fazem tanta propaganda de gatilho que... Mas deu esse empurrão assim para o registro dessa guerra, que é uma guerra surda que está acontecendo em todo o país o tempo todo e que ninguém vê, sabe? Ninguém sabe o que está acontecendo. É verdade. Bem, desculpem assim entrar com essa conversa aí, mas eu estou muito feliz de ver vocês. Pena que o Genaro não tenha aparecido aí. Que coisa. Mas está muito bom aí Então é isso, deixa eu apertar o botãozinho aqui, acabei de falar, vou apertar. Obrigada pela presença, Obrigado, João. Eu também queria tua foto João. na minha parede, viu? Grande abraço. Obrigada. Pessoal, a gente está chegando a 2 Fiquei horas e meia. emocionada de te ver aqui. Legal. A gente está chegando a 2 horas e meia. Eu acho que a gente pode caminhar para se despedir. Acho que a reunião foi boa. Podemos encerrar? Eu acho que sim, tudo que tinha que ser dito, acho que foi dito. Charles, você quer fazer uma pergunta, Charles? Bem rapidinho, eu queria primeiro parabenizar, Juca, essa iniciativa de reunir a Jaqueline, a Eneida, o Luiz Abreu e o Genaro presente para fazer essa fala sobre um momento tão importante da história da fotografia, né, no Rio Grande do Sul e do Brasil também, esse momento dos anos 70 e 80. Então, foi muito constituidor, um momento rico, né? Fotolivros, que era um momento, assim, como vocês publicaram na F4 também, em 80, ali, né? Um momento muito especial para a fotografia brasileira, com a criação da Funarte também, uma série de iniciativas, né? E a minha preocupação como historiador da fotografia é justamente a preservação dessa história, né? E isso passa também pela questão da organização e a preservação dos arquivos dos fotógrafos, né? Fiquei muito contente quando a Jaqueline falou que está organizando o arquivo dela, né? Porque isso é uma coisa fundamental para manter essa história da fotografia, poder retomar, né? A Eneida, que recuperou a história do Lunara, fez outros trabalhos sobre a história da fotografia, né? Então, para a gente montar um pouco dessa história da fotografia no Rio Grande do Sul, a gente precisa que o Luiz Abreu, a Jaqueline, a Eneida, o Genaro e tal consigam dar, digamos assim, um espaço para esse material, para esse arquivo fotográfico deles, né? Utilizá-lo, expô-lo e tal, mas também preservá-lo, né? Para manter essa história desse momento tão especial. E parabenizar, então, pelas falas. Acho que foi um momento muito especial estar aqui e ouvir vocês todos. Muito obrigado. Obrigada, Charles. Charles, já que tu falasse na questão de preservar arquivos, né? Nós tivemos uma sorte imensa na preservação desse material que gerou a Santa Soja. Esses negativos estavam na Cojornal, e quando a gente resolveu editar o livro, a gente buscou esses negativos lá na Cojornal, né? E acabamos ficando a gente vai adiando, não entrega os negativos, deixa para lá, né? Vai ficando. E nesse meio tempo um tempo depois quebrou a cooperativa, né? E ela foi para um depósito, houve uma ação judicial, né? E um determinado juiz mandou queimar todo o arquivo da Cojornal, todos os negativos do Cojornal foram queimados, incinerados, né? Por ordem de um juiz estúpido, né? Talvez tivesse até alguma razão política, porque a Cojornal bateu de frente com a ditadura, né? Nas matérias do Cojornal, né? Talvez tivesse provavelmente, Isabel, provavelmente. Seguramente foi isso. E grande sorte ter ficado com esses negativos, senão teriam também se perdido todo esse material que vocês viram hoje, né? É importante esse registro, né? Para ver o que acontece com os arquivos, né? Nesse país, né? Já queimaram a Cinemateca, né? O Museu Nacional foi queimado, então está tudo queimando, né? O Amazonas está queimando, né? E esse horroroso... O Pantanal está queimando.
Pantanal está queimando, e esse horroroso, a gente sempre com essa melicada em volta, né? E a gente não consegue dar um jeito neles, né? De mandar de volta para os quartéis, né? Isso mesmo. Né? Jaqueline, encerra, Jaqueline. Certo. Dá o fecho é teu, Jaqueline. Então, bom, eu agradeço a presença dessas pessoas todas aqui. É muito emocionante estar falando desse trabalho, né? Daquela época em que se podia fazer esse trabalho. Hoje já por tudo é muito difícil, mas agradeço pelo tempo que vocês estão aí nos assistindo e, enfim, pelas perguntas. Dizer que o Juca está muito elegante com esse chapéu, esse casaco, não dá para deixar passar, né, Juca? Eu não conheço o Juca, então estou achando ele super elegante. Eu não poderia deixar de falar das mulheres, né? Não tem como. Nós comemos o pão que o diabo amassou, com certeza, porque era Eneida e eu numa redação de um dos jornais, grandes jornais da capital. O outro jornal, a outra companhia jornalística, Caldas Júnior, não empregava mulher como fotógrafa de espécie alguma. Eu conheci o coordenador da fotografia de lá, conhecia ele, o Assis, uma pessoa muito legal, querido, que tinha vontade grande de quebrar com esse preconceito e que, no fim, eu decidi, sentei no prédio do escritório do dono da Caldas Júnior, na escada, e ali eu fiquei horas e horas e horas e horas até ele chegar. Quando ele chegou, eu falei, olha, eu sou estudante de comunicação, estudo na PUC, faço jornalismo e optei por fazer fotografia. E agora? E agora? Eu quero me inscrever aqui, eu quero trabalhar nesse jornal. Eu já passei pelo outro, eu gostaria de... Não, minha filha, só passando sobre o meu cadáver, só quando eu morrer. Mulher na fotografia aqui não entra. Isso eu ouvi assim. É uma coisa, é um exemplo de machismo na mais alta, né, categoria. Então, bom, então tá, fazer o quê, né? Por outro lado, num determinado momento da minha vida, um jornal também grande, ligado à Gazeta de São Paulo, aqui no Sul, o Diário do Sul, abriu um jornal maravilhoso, onde cultura, economia e política era o que tinha de mais importante. E o editor do jornal me chamou, me convidou e fez o mais belo convite que eu já recebi na minha vida. Eu estou te convidando, nós estamos te convidando para vir para cá e trazer a tua fotografia. A gente quer que o jornal tenha a cara da tua fotografia. Eu convidei meu irmão, que já era fotógrafo na época, uma menina que mora nos Estados Unidos agora, e o Eduardo Tavares, e nós fizemos, então, um trabalho que foi sempre muito bem comentado, muito bem aceito, onde a fotografia era aquela fotografia em que da qual eu, pelo menos, faço parte. Primeiro, eu quero entender tudo, quero ler tudo que a pessoa escreveu, quero saber por onde ela andou, para depois fotografar. Isso em termos assim
de jornalismo era uma coisa que não existia. Não existia no Brasil, não só aqui. Então, eu acho que esse povo perdeu, entendeu? Perdeu a jogada, não é deles, é nossa. Tem muitas mulheres fotografando. Aquele grupo de mulheres fotógrafas brasileiras é incrível. Eu quero ainda fazer parte daquela foto, daquela quantidade de mulheres, né, que fotografa. Eu ainda quero estar lá também, naquela foto, porque quando eu pensava em fotografia e em mulheres, era Eneida e eu. E as pessoas também sabiam que era isso. Fomos as únicas que tivemos, acho que tivemos muita força mesmo, tivemos que perdoar muito, tivemos que dividir o tempo dos nossos filhos com a fotografia. Também não é uma coisa fácil, né? Mas, de qualquer maneira, ela é avó de 2 meninos e de 2 meninas, o que é a glória. E eu sou avó do Theo, que é um menino de 6 anos, maravilhoso, que me chama de vovó Jaque, e que antes era vovó Zaque, agora já é Jaque, já aprendeu a falar o nome. Então, eu queria agradecer a todos vocês, eu queria agradecer a todos que não estão aqui também, mas que um dia estiveram conosco, que nos ajudaram, né? Que nos, enfim, tornaram o nosso caminho menos complicado do que ele já foi. E eu queria, assim, que o mulherio vá à luta, sabe? Vai que dá, se deu para a gente lá, não sei quando, né? No século passado, vai dar para todos vocês, sabe? E não sei qual é a quantidade de homens fotógrafos hoje, mulheres fotógrafas, não sei como isso está, mas eu vejo muita mulher fotografando e bem. Então, Juca, um beijo enorme, muito, muito, muito obrigada, sabe? Você é um querido. Eu quero agradecer. Prazer, Eneida, estar contigo aqui. Escuta, eu quero agradecer a você. Eu também. Eu quero agradecer a vocês 3 que estão aqui, mais o Genaro que não voltou. Eu vou imitar um gesto do Luiz Abreu. Eu vou tirar o chapéu para vocês. Tá? E, foi muito maravilhoso. Igualmente, Juca. Obrigado a todos, foi muito bom, tá bom? Não, perfeito, Juca. Nos vemos novamente. Nos veremos. Agradeço a todos. Beijo para todos. Obrigada, Juca. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigada, João. Vamos.